Vamos colocar aqui um exemplo de função descontínua, tá? Então, esse é um exemplo, vamos colocar uma função, uma fórmula com uma descontinuidade. Ela é quase, quer dizer, descontínua assim, ela tem um ponto onde ela não está definida, né? Onde ela não está definida e ela tem um salto. Naquele ponto, o gráfico dela salta. Então, vamos pegar o exemplo de uma função que é assim. Então, o João Sampaio traz esse exemplo no texto dele. Tá? Então, essa função não está definida para x igual a zero. Então, o domínio dela são os reais menos um pontinho, o conjunto em que a gente põe o número zero. Né? Tirando o ponto zero, essa função está bem definida. E vamos ver o que acontece com ela. Então, vamos separar os dois casos, né? X maior que zero e x menor que zero. Então, se x for menor que zero, o que acontece? O módulo põe um sinal para tornar o resultado positivo. Né? Então, a hora que eu faço essa conta aqui, então, para x maior que zero, menor que zero, a gente tem que a função é isso daqui. E isso vai ser x mais x dividido por menos x. Né? Porque agora eu tenho troco o sinal para que isso seja positivo. E agora fica claro que eu posso fazer um cancelamento e eu tenho x menos 1. Aqui. Para x maior que zero, é um pouco diferente. Se eu tiver que tirar o módulo, né, resolver o módulo, aí o módulo dá o próprio x, e eu tenho um cancelamento, e eu tenho x mais 1. Exceto pelo ponto x igual a zero, a gente tem uma figura assim. Né? Eu tenho a reta x menos uma unidade, quando x é menor que zero. Então, x menos 1 é uma reta que vem até aqui. Ó. Né? Ele não vai incluir esse ponto, porque esse ponto está exatamente em x igual a zero. Então, x menos 1 é uma reta que vem assim. Né? E bate aqui no ponto menos 1. Depois, a reta não tem o valor em 1. Tá? Aqui é uma bola aberta. Ela não está definida aqui, mas ela continua assim. Então, aqui é y igual a x mais uma unidade, essa reta aqui é y igual a x menos uma unidade. Tá? Então, você veja, se eu me aproximar do zero, né, tanto pela direita como pela esquerda, se eu quiser o limite dessa função com x tendendo a zero, eu tenho um problema, porque eles não são iguais dos dois lados. Se eu tiver que fazer assim, quanto que é o limite de x tendendo a zero, função f de x, isso daqui não existe. Então, o limite de x tendendo a zero não existe. Tá? Eu não tenho como colocar um número para esse limite aqui. Eu não tenho como atribuir um valor real a esse limite que satisfaça a propriedade de que eu estou perto desse valor quando me aproximo de zero. Porque se eu me aproximar, se eu escolher para esse limite aqui o valor 1, ele está bom para os pontos que estão do lado de cá. Mas ele vai falhar para pontos que eu tomo do lado de cá.
porque aqui a função está valendo perto de menos 1, né, para os pontos. Então, pontos próximos de zero vão dar valores próximos de menos 1, se o valor for negativo, né? E pontos próximos de zero, aqui, em que x é positivo, ele dá valores próximos de 1. Bom, mas a gente resolve esse problema dizendo que esse limite, se você for olhar dos dois lados, ele não existe, tá? Então, o limite, assim, tradicional, que a gente viu na aula passada, a gente tem que falar que ele não existe. Não adianta você tentar atribuir 1 ou menos 1, você, dos dois jeitos, falha, tá? Bom, então, esse não existe. Mas, se eu disser assim, bom, mas você pode definir um limite olhando para os valores só, para os valores de x maior que zero, né? Então, aí eu posso dizer que se o x for só estritamente positivo, eu posso dizer que esse limite aqui é 1. Tá? Então, esse daqui é um limite lateral, né? A gente não denota essa parte aqui, assim, a gente só põe um maisinho. A gente adiciona esse maisinho aqui depois do zero, tá? A gente põe esse símbolo aqui, mais. A função, a gente está nesse caso aqui, ó. Ok? Quando a gente põe um x com zero com um maisinho, é porque a gente está com um x estritamente maior que zero. Então, a gente está nesse caso, e nesse caso, a função é bem bonitinha, ela é x mais a unidade, e na hora que você aproxima x de zero, o resultado vai ser 1. Ok? Então, esse maisinho aqui é para separar o caso. Qual que é o outro caso? Então, a gente pode falar do limite em que x tende a zero, só que agora por valores negativos. Então, a gente vai estar no caso em que x se aproxima de zero, mas x está sempre menor que zero. São valores pequenos, porém negativos. Então, coisas como menos 1 sobre 1000, né? É um valor pequeno e negativo, e nesse caso, a função está bem definida por essa fórmula aqui, não tem nenhum salto, ela é sempre dessa forma, e o x está tendendo a zero. Então, o resultado vai dar menos 1. Tá? É isso que a gente está vendo aqui no gráfico também. Você está se aproximando de zero por esse lado, e no gráfico da função você está se aproximando de menos 1. Ok. Então, a gente tem menos 1 aqui. Tá? Então, os limites laterais estão bem definidos. Ok? Você pode ver que eles não coincidem. Eles são diferentes. Tá? Se eles são diferentes, não tem como esse limite dos dois lados, o limite tradicional aqui, sem marca nenhuma, em torno do zero, né? Esse limite aproximar-se de zero, no sentido tradicional, geral, ele é uma aproximação que tem que valer dos dois lados. Olhando dos dois lados, você não tem como atribuir um número para isso daqui. Então, você tem que falar que esse limite não existe. Ok? Por a ideia de que limites laterais também podem ir para infinito, desde que você saiba que ele tem essa ideia de que ele pode ir para mais infinito ou para menos infinito, nunca simultaneamente. Você tem que atribuir um lado, um número, uma ideia, um sentido na reta para ele ir, se ele vai para mais infinito ou se ele vai para menos infinito. O limite de x tendendo a zero de 1 sobre x. Né? Esse daqui também não dá para dizer que o limite tradicional existe, porque o gráfico da função tem uma reta vertical aqui. Né? Então, o gráfico é uma coisa assim.
Então, eu tenho alguma coisa que cresce aqui e cresce para lá. À medida que eu me aproximo do ponto zero, então, novamente, essa é uma função que só não está definida em x igual a zero. Ela está definida em todos os outros valores de x. Ela está vendo? Ela tem um buraco no domínio. O domínio dela é r menos o zero. Então, eu posso me aproximar do zero dos dois lados, tanto por valores positivos como negativos, né? Valores acima de zero e valores abaixo de zero. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar valores que estão acima de zero e me aproximar de zero, tender a zero assim, com valores de x acima de zero, eu acompanho esse ramo da função aqui, que está subindo. Né? E ele sobe, sobe sem parar. Então, a gente fala que o limite de x tendendo a zero por valores acima de zero, esse eu posso falar que está indo para mais infinito. E mais infinito não é um número, é uma ideia de que o valor está sempre crescendo. E de forma análoga, se eu pegar valores de x que estão abaixo de zero e eu estiver me aproximando de zero, então isso daqui vai para menos infinito, como a gente pode ver aqui no gráfico. Se eu me aproximo por esse lado aqui, pelo lado de valores negativos de x, eu sigo esse ramo aqui da função.